Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos falar sobre essa derrota vexatória de ontem diante do Cienciano. Mas antes, porém, pedindo a você que deixe seu like, deixe seu comentário. Se for novo por aqui, dê essa moral pra gente, inscreva-se aqui no canal, porque aqui você é muito bem-vindo. Então, galera, Botafogo ontem fez uma partida, no mínimo, assustadora diante da equipe do Cienciano. Eu falei no meu vídeo de ontem que a equipe do Cienciano era fraca. E reafirmo aqui, é fraca, é fraca. Eu nunca vi um time tão ruim conseguir um resultado tão expressivo numa competição. Nunca vi. Porque geralmente no futebol, os times ruins tende a sofrer muito para ganhar um joguinho, às vezes, de um time melhor. Eu nunca vi um time ruim ganhar com facilidade de um time teoricamente melhor. Nunca vi. Essa é a primeira vez. O Botafogo desperdiçou 45 minutos de um jogo totalmente esquisito. Uma maneira de atuar totalmente esquisita. Quem me acompanha aqui sabe perfeitamente que eu tento fazer as minhas análises de uma maneira bem coerente. E ontem eu disse o seguinte, que a minha escalação seria o Arleson, que é o cara que vem jogando, ontem foi muito mal, as duas laterais, os que vem jogando, a zaga, o meio de campo, ele botou a formação que eu falei, e o ataque também. Eu falei que eu entraria com o Kadir, e o Matheus Martins, porque é o cara que ele gosta, não que eu gosto, mas eu calculei que a formação fosse essa. Eu errei nas duas laterais. Eu não entendo o que o tal do Matheus Ponte está fazendo no Botafogo até hoje. Eu não entendo. Esse rapaz deve ser muito gente boa, deve ser muito legal, porque eu não entendo qual é a função dele no Botafogo. Ele é um péssimo marcador, ele é um péssimo apoiador, ele é desequilibrado, ele dá bola no pé do adversário. Cara, é assustador ver esse Matheus Ponte jogar. Eu tô cansado de falar mal dele aqui. Eu não entendo por que o treinador botou o Marçal na lateral esquerda. Também não entendo. E eu não entendo também por que jogando numa altitude de 3.400 metros, você não bota um time mais compactado na defesa, tentando sair e jogar de maneira mais suave, sem correria, porque cada pique de 20, 30 metros que o jogador dá é o suficiente para ele ter uns 40 minutos aí de sofrimento depois, buscando ar, porque ele não consegue, demora a se recuperar. O treinador sabia disso. Na época que ele era auxiliar de Arthur Jorge, ele esteve com o Botafogo na altitude, ele viu de perto. E ele disse que treinou. Ele disse que se preparou para isso. Eu fico imaginando se ele não tivesse se preparado. Essa derrota de ontem, ela causou um fenômeno entre os influencers que cobrem o Botafogo. Causou um fenômeno. Eu vi o Medeiros falando um monte de palavrão. Eu vi o TF, que é o cara mais gentleman que existe, né? O cara que todo engravatadinho, que fala com toda a educação do mundo. Eu vi o TF xingando pra caramba. Eu vi o Guilherme Cardoso. Eu nunca tinha escutado o Guilherme Cardoso com palavras ásperas. Ele chamou o cara de merda, falou de que tinha que ir pra ponte que caiu. Olha, foi impressionante. Vi o Medeiros, vi o TF, vi o Brownie. É unânime. É unânime. Eu nunca vi esses caras tão nervosos com o Botafogo. E olha que a gente passa por cada momento, passa por cada situação, mas sempre procuram ser aqueles camaradas, botam veemência às vezes, mas sem falar palavrão. Ontem o negócio ficou feio. Hoje de manhã eu fui ver os caras falando, não tive paciência para ver nada ontem. Não consegui gravar vídeo de manhã, só estou vindo agora aqui já quase 4 horas da tarde. E me impressionou o tamanho desgaste emocional que essa derrota causou em todo mundo.
O Bruno Cantarelli falou, porra, os botafoguenses narrando um jogo desse, maior vergonha do Botafogo. Então, eu vou afirmar aqui para vocês, eu não tenho fonte nenhuma de Botafogo, não tenho fonte de nada, não tenho conhecimento com ninguém grande do futebol, mas eu vou falar uma coisa para vocês pela experiência que os meus quase 60 anos de idade me dá. O Franklin Carvalho vai cair. Ou ele cai antes do jogo do Vitória, ou ele cai após o jogo do Vitória, independente do resultado. Eu aposto com vocês que o Franklin Carvalho vai cair. Ele não vai ficar no Botafogo. Porque a pressão de diretoria, de atletas, de imprensa, de pessoas que cobrem o Botafogo, que amam o Botafogo, é muito grande. É muito grande. Ele não vai resistir. Ele cai, ou cai antes do jogo do Vitória, ou cai depois do jogo do Vitória. Mas ele não fica até o jogo do Cienciano, na próxima quinta-feira. Não fica. Eu sou capaz de afirmar isso aqui. E eu não tenho fonte nenhuma, ninguém me disse nada. Mas a experiência nos leva a crer dessa maneira. Posso errar? Posso. Eu não tenho bola de cristal, não sou mãe de Ná. Mas pela experiência que nós temos, por tudo que nós temos visto acontecer no Botafogo ao longo desses tempos, eu afirmo para vocês que ele cai. Agora, precisamos entender o seguinte. Franklin Carvalho é o resquício, é o último pedacinho, é a última pontinha de todas as merdas feitas por John Textor. John Textor é o pai dessa criança. Então a gente tem que procurar entender isso também. E para que não fique nada desse americano safado que acabou com a imagem do Botafogo em todos os níveis, é necessário que Franklin Carvalho e toda a sua equipe seja demitida. Para que não reste mais nada dessa administração anterior. Desculpa, gente, é que eu ainda estou muito resfriado ainda. Muita dificuldade ainda. Então é necessário que saia Franklin Carvalho e toda a sua equipe para que a gente não fique com nenhum resquício de John Textor mais na história do Botafogo. E isso vai acontecer, vocês podem ter certeza. Ele não passa do jogo do Vitória, e se passar do jogo do Vitória, ele cai, independente do resultado. O Botafogo pode golear o Vitória lá no Barradão, que eu acho muito difícil. Os jogadores vão chegar lá completamente abalados, mas ainda assim ele vai ser demitido. Eu não tenho dúvida disso. Agora, a gente fala mal do treinador não, né? Do estagiário, do aprendiz, do curioso, mas nós temos que ressaltar aqui alguns aspectos. A partida que o Arleson fez não é culpa do treinador. As falhas que ele cometeu é culpa dele. E ele foi muito mal ontem. Falhou aí miseravelmente, para ser bem generoso, em 2 gols. Falhou para ser bem generoso em 2 gols. Os laterais, Marçal já disse há muito tempo, vem dizendo há muito tempo que não quer jogar mais de lateral, porque ele hoje se sente melhor na zaga, porque é menos esforço, o cara está com uma certa idade, mas o nosso professor Pardal achou melhor botar ele lá na altitude, jogando de lateral, tendo que apoiar, tendo que marcar. Outra coisa absurda, já falei aqui, mas vou repetir, é esse tal de Matheus Ponte, essa íngua, essa pereba, que eu não sei o que está fazendo no Botafogo até hoje. Outro 0 à esquerda. O Danilo não vem jogando nada há muito tempo. O Montoro, que vem comendo a bola ontem, fez uma partida pífia, ruim. Mas ainda assim, eu acho que o treinador errou ao tirar o Montoro, principalmente antes de terminar o primeiro tempo, a menos que ele tenha pedido para sair. Para mim foi um absurdo. Matheus Martins não encostou o pé na bola no primeiro tempo. Não se falou o nome do Matheus Martins no primeiro tempo. Eu não entendo o tesão que ele tem com esse jogador, apesar do belíssimo gol que ele fez, mas o primeiro tempo dele foi terrível, não era nem para ter voltado do intervalo. Depois entrou com o Cauã Toledo, que é outro que não acrescenta nada, e o Kadir, para mim, foi a grande decepção, porque eu cravei aqui que ele entraria jogando, ele entrou jogando, ou melhor, ele entrou, né? Ele não jogou.
Um garoto novo, porra, com vigor físico privilegiado, não conseguiu correr, não conseguiu dar um toque na bola. É meio complicado isso para mim. Mas eu pedi a entrada dele. O Guinho, péssima partida. O Justino, péssima partida. Ontem foi uma tragédia total. Agregado a tudo isso, a péssima atuação do nosso treinador. Mexeu mal, escalou mal, já começou mal com os dois laterais sendo alterados. Foi muito ruim ali. E depois mexeu horrivelmente, o time só degringolou. Franklin Carvalho é aprendiz de treinador. E um aprendiz ruim, só tira nota baixa. Ele não vai a lugar nenhum. Assim como o David Ancelotti não vai a lugar nenhum. E eu cravei aqui. Falei, David Ancelotti, isso vai ser assistente do pai novamente, porque ninguém vai querer. Ninguém vai querer como treinador, porque é fraco. E Franklin Carvalho, a mesma coisa. Galera, nós vamos ficando por aqui. Aborrecido, chateado, mas continuamos amando o Fogão. Se você chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você for novo, dê essa moral pra gente. Inscreva-se no canal. Aqui você é muito bem-vindo. Valeu?